bênçãos derramadas pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, pelo espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento, e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Abramos a Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo de número 2. É uma alegria estar com os irmãos e amigos, como já dissemos, e é sempre também um privilégio muito grande quando alguém reconhece que Deus é poderoso e deseja agradecê-lo publicamente. Para nós é sempre um prazer e uma honra nós atendermos esses pedidos de realização de louvor e glória ao nome santo do Senhor Deus. E nós louvamos a Deus pela vida de todos, pela vida de José Nildo, pela vida da Jonaira, da Daça. Como ela disse, em outro momento ela estará contando esse testemunho, seja aqui ou lá, se nós pudermos, estaremos presentes, porque nós amamos ver o que Deus faz. E Deus é muito poderoso. A Jonaira, como qualquer outra pessoa, pensaria por quê. A gente sempre pergunta. Mas a Bíblia fala de um homem chamado Jó. E hoje os liberais, ateus, nem creem na história de Jó. Mas é uma história bíblica, real. Jó é um homem que viveu na terra. Pois não somente no livro que leva o seu nome, mas em outros locais da Bíblia é falado sobre Jó. E quem testemunhou acerca de Jó não foram as pessoas. O próprio Deus um dia falou acerca de Jó, dizendo que ele era um homem reto, temente a Deus, e ele se desviava do mal. E todos vocês sabem da história. 42 capítulos da Bíblia reservados para contar a história de Jó. E ele perdeu quase tudo. Materialmente,
ele ficou com a esposa. Espiritualmente, ele permaneceu com Deus e com a fé em Deus. E quem tem Deus e tem fé nele, tem tudo, e tudo é reversível na vida quando se tem Deus. Mas enquanto estivermos na terra, aflições, dificuldades, choro, sempre nós enfrentaremos. E o fato de servirmos a Deus e sermos fiéis a Deus não nos livrará disso. Eu sempre digo que orar é bom. E orar, falar com Deus, às vezes nós poderemos ter duas respostas. Ou a que nós queremos, ou aquela que mesmo que nós não queiramos, mas Deus nos dará graça para enfrentar. Então é bom estar com Deus por isso, porque quando Ele quer nos livrar, Ele livra, e se não quiser, mas Ele nos ajuda. E nesta noite eu escolho ler o livro do profeta Joel, porque durante essa semana nós estamos em festa. E nós estamos falando sobre esse livro. A juventude da igreja está com uma campanha de oração baseada em Joel 2:13. E a cada culto desses, ontem foi da família, e nós falamos sobre o conselho de Joel, capítulo 1, versículo 3. Hoje nós queremos falar sobre a salvação que Joel fala, que está no capítulo 2 e o versículo de número 30. E amanhã nós estaremos falando sobre Joel ainda em um outro culto semelhante a esse, lá no bairro Pedro Jovita, a casa do irmão Mateus Mendes, e depois de amanhã ali na rua 7 de setembro, a casa do irmão Claudevan, que já leu a palavra conosco e também orou nesta noite. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo de número 32, diz-nos a Bíblia: E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos que estão com a Bíblia aberta têm como repetir essa parte que li. 1, 2, 3, já. Agora todos nós. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A forma correta de interpretação bíblica é nós sabermos onde está o contexto em que está inserido algum texto da Bíblia Sagrada. É verdade que o que o profeta Joel está falando aqui, ele está falando de uma salvação em um contexto vindouro ainda. Porque o contexto aqui é do final. É o que está sendo aguardado no porvir. Essa salvação também aqui ela está relacionada a um povo, especificamente, povo judeu. E volto a dizer, isso é futuro. Eu li esse texto porque, como já disse, nós estamos estudando esse livro. E eu leio esse texto. E todos são sabedores que a Bíblia tem Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento tem 39 livros. Novo Testamento tem 27. E esse texto torna a ser repetido no Novo Testamento. E eu li essa parte porque é exatamente essa parte que o apóstolo Paulo fala. E embora esse texto de Joel aqui, nesse contexto onde ele está, ele não fale do que eu vou falar agora, mas quando Joel profetizou, e o apóstolo Paulo repetiu essas palavras, aí Paulo colocou no contexto em que nós vamos falar. Romanos capítulo de número 10, versículo 12, versículo 13, o apóstolo Paulo diz
que a salvação de Deus é assim. Não tem judeu, não tem grego. O Senhor não faz acepção de pessoas para salvar. E aí ele diz, e há de ser, que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu leio esse texto e trago para a nossa meditação nesta noite, porque é possível que alguém já tenha olhado alguém sem compromisso com a palavra de Deus, e às vezes até no objetivo de embaraçar a vida dos que ouvem nas mídias sociais, dizendo assim, não precisa ter compromisso nenhum com Deus. A Bíblia diz que basta invocar o seu nome, o que é um engano, é um ledo engano. Mas sempre as pessoas e também o diabo fazem menção da palavra de Deus para enganar a muitos. Todos os domingos pela manhã nós temos uma escola bíblica dominical. E agora, a partir do mês de janeiro, nós estaremos estudando um assunto muito bom acerca disso, porque fala acerca da defesa da fé cristã, que é chamado tecnicamente de apologética, apologia da fé. Exatamente contra todos esses levantes que cada dia que se passa aparecem. Até o próprio diabo, ele foi tentar a Jesus. Jesus sendo a palavra viva, mas tendo a palavra escrita em si mesmo. E a Bíblia diz que ele tentou a Jesus. E somente Lucas fala sobre isso no capítulo 4. Finalizando a tentação de Cristo, a Bíblia diz que o diabo se ausentou por algum tempo, dando a entender que sempre ele volta com uma nova artimanha, querendo seduzir as pessoas. E esse texto aqui, e há de ser que todo que invocar o nome do Senhor será salvo, ele tem sido utilizado constantemente, de uma forma maldosa, errônea e contrária à palavra de Deus. Porque a Bíblia sempre por si mesma se explica. E Jesus disse assim, em Mateus 7, 21 a seguir, evangelho não é falácia, não é só dizer, evangelho é viver, é fazer a vontade do Pai que está no céu. Portanto, a salvação não é só dizer, Senhor, salve-me. Não é apenas invocar o nome do Senhor de qualquer forma e jeito e está tudo resolvido. De maneira nenhuma. O texto da palavra do Senhor nos mostra que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas em primeiro lugar, é aqueles que invocarem a Deus com conhecimento de Deus. A falta de conhecimento de Deus é muito grande. Afinal de contas, todo segmento religioso tem o seu Deus. E alguém me diz assim, Silvio, todo caminho leva a Deus. O que não é verdade em parte. Todo caminho só pode levar a Deus como juiz. Somente. Agora, levar a Deus como Salvador e Senhor, Jesus apresentou-se dizendo assim em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. As pessoas em uma falsa religiosidade, para amortecer a sua consciência, frequentam alguma coisa e acham que isso lhes dará salvação. É só um engano. O coração do homem é malvado e enganoso. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, ele disse: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Mas o homem, para se enganar, diante da realidade da eternidade, ele diz: eu estou salvo,
Deus tem um lugar para mim lá. E as pessoas vão vivendo a vida da forma como querem. Mas essa salvação que se invoca o nome de Deus e haverá de obter salvação é para aqueles que têm o conhecimento de Deus. E é impossível conhecer a Deus senão por sua palavra. E aí, novamente, os religiosos podem dizer, não, a Bíblia é um livro de homem, qualquer pessoa pode ler, escrever e ponto final. Está vendo como as pessoas querem se enganar? Nunca leram uma Bíblia. Nunca tiveram uma experiência com Deus. E dizem, eu estou salvo. O que é o engano. Segundo lugar, essa salvação de quem invocar o nome do Senhor haverá de recebê-la é aqueles que tiverem fé nele. Eu não falo de uma fé que eu professo com os meus lábios. Eu creio em Deus. Jonário acabou de falar. Eu pensava que estava firmado em Deus. Mas as situações da vida nos abalam. Abala você, abala a mim, abala qualquer um de nós. Mas a fé tamanha é aquela que mesmo quando os milagres não acontecem, ela permanece de pé. Porque foi assim com Jó. A Bíblia diz que ele prostrou-se, adorou ao Senhor no pó e nas cinzas. E ele disse, foi o Senhor que deu e foi o Senhor quem tirou. Eu saí nu do ventre da minha mãe e nu também voltarei para lá, não tem problema nenhum. Abacuque usou as mesmas palavras, dizendo, as ovelhas podem se acabar, as vacas do curral também, a plantação pode perecer por completo. Aí ele diz, todavia, eu louvarei ao Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso é fé. Que mesmo quando tudo parece estar contrário, a gente continua crendo em Deus. Porque o que nós vemos é passageiro. Nós nascemos ontem, ficamos adultos, estamos no caminho da velhice e a gente diz, como pode passar tão rápido assim? Até 70 anos. Que passa disso, a Bíblia diz que é canseira, fadiga, enfado, se for forte. A vida passa muito rápido aqui, mas é uma eternidade que nos aguarda. E a única forma de obtermos a salvação é com conhecimento de Deus e com fé em Deus. Terceiro lugar, desejo por Deus. Tem muita gente que deseja prostituição, cachaça, droga. Tem muita gente que deseja cura, milagre, solução. Desejar Deus. Quando nós desejamos a Deus, nós fazemos isso. Nós convocamos o povo para glorificá-lo. Em outro momento, até quando a criança nasce, o que as pessoas dizem? E quando é que vai sair da criança? Vamos reunir. As pessoas arrumam um jeito para fazer o que a Bíblia reprova. Aqui no livro de Joel, o único pecado citado são dos hébrios. Ninguém vê isso. E acha que tudo é vantagem. Afinal de contas, eu tenho meu Deus. E há até segmentos que permitem. E diz, não, desde quando seja socialmente. Mas a Bíblia reprova a prática do Gênesis ao Apocalipse. É um engano. Em quarto lugar, é ter dependência de Deus. Salvação para quem invoca a Deus é para quem tem dependência de Deus. Você sabia que nós só estamos aqui porque Deus tem nos dado o fôlego da vida? Eu digo isso sempre que prego. Nós vivemos 3 tempos. Antes da pandemia, durante a pandemia e agora pós-pandemia. Que desespero a terra sofreu.
quantos perderam entes queridos e quantos acharam que até mesmo iriam. Senhor nos preservou, livrou e ajudou-nos, de forma que aqui estamos. E isso é dependência de Deus. Graças a Deus. A gente pode ter o que tiver, mas chegou o momento que todo mundo foi nivelado. Tinha gente com dinheiro, tinha gente com plano de saúde, mas os hospitais estavam todos superlotados. E ainda que alguém tivesse o recurso, mas não tinha a oportunidade, era tudo muito novo. Então a Bíblia mostra que ter a salvação de Deus para quem invocá-lo é exatamente ter dependência de Deus. Em quinto lugar, é obediência consciente a Deus. A gente tem que viver uma vida de obediência e consciência diante de Deus. E como nós saberemos o que Deus quer e exige de nós, se não lermos o manual mais completo da humanidade, que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia fala de tudo que você precisar, mas as pessoas não leem a Bíblia. As pessoas ignoram totalmente. Está difícil? Salmo 91. Está complicado? Então, Salmo 23. Apertou? Fecha o olho aí e põe o dedo nas páginas da Bíblia onde abria Deus falando. Agora ter o compromisso de ler diariamente, abrir, conhecer as suas histórias, conhecer acerca de Deus, daquilo que Ele oferece, daquilo que Ele pode fazer em nossas vidas, e por nós, aí é uma outra história. Se desperdiça tanto tempo com as mídias sociais. Se você amanhecer e não se policiar, você vê um aplicativo, vê um outro, conversa com um amigo, vê uma postagem de alguém que você nem sabe quem é, nem conhece, e ele nunca vai lhe conhecer, e de repente passou uma hora, e se você não vigiar, passa duas, passa o dia, você, meu Deus, o que foi que aconteceu? Agora você quer ver o olho arder, a cabeça doer, chegar ao sono, pega o livro, pega a Bíblia e vai ler. Aí eu estou cansado. Começa a bocejar e diz, eu não tenho paciência. Ah, se eu tivesse paciência para ler. Ah, eu queria ser igual fulano, ciclano e beltrano, que leem muito. Não, eu não gosto de ler. E as pessoas vão se enganando e sendo enganadas. Mas a Bíblia Sagrada mostra que a salvação é para aqueles que invocam ao Senhor. Em primeiro lugar, que tem conhecimento de Deus. Isso é impossível sem a Bíblia. Em segundo lugar, que tem fé em Deus. E a fé em Deus, ela precisa ser inabalável. Acontece o que acontecer. E falando de fé, quanto tipo de fé não se fala no mundo? Mas João disse em 1 de João 5:4, essa é a fé que vence o mundo, a nossa. Por que a nossa? Porque a fé que João defende, escrita na Bíblia Sagrada, é a fé em Deus, é a fé em Cristo, é a fé no Espírito Santo e a fé na palavra de Deus. Hoje em dia as pessoas creem em tantas coisas. E alguém disse que é preciso ter mais fé para acreditar que Deus não existe do que Ele é criador de todas as coisas. Em terceiro lugar, desejo por Deus. Nós estamos num mês onde se comemora o nascimento dele, embora nós não saibamos o dia, o mês, exatamente. Mas é escolhido esse mês. Mas é de quem menos as pessoas lembram. Lembram de alimentação, lembram de bebidas, confraternizações, presentes e reuniões, menos
do aniversariante. Em quarto lugar, é preciso ter dependência de Deus. Em quinto lugar, obediência consciente a Ele. Pode ser que em alguma parte da vida alguém obedeça aquilo que a Bíblia diz, mas não é uma obediência consciente, conforme diz a Bíblia. E em sexto e último lugar, evidência da sinceridade de tudo isso. Porque nós podemos dizer tudo isso aqui, mas se não for demonstrado em nós como uma evidência sincera, nada feito. E a Bíblia Sagrada diz no livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, que um dia o povo estava adorando a ele, era o povo de Deus, era o povo de Israel. E Deus disse assim: esse povo, eles me honram de lábios, mas o coração deles está distante de mim. Então não adianta fazer todas estas coisas com outros propósitos. O propósito correto é a sinceridade e a evidência através de uma vida prática. Portanto, não se engane. E há de ser que todo que invocar o nome do Senhor será salvo, mas pelo menos com esses princípios que eu lhe falei nesta noite. E fora disso, é apenas mais um engano. Todos nós, ao fecharmos os olhos nesta terra, abriremos os olhos na eternidade. E Lucas 16, 23 diz assim, que alguém, quando fechou os olhos na terra e abriu os olhos na eternidade, ele estava no inferno. E a Bíblia diz, ele estava atormentado e em chamas. Eu sempre digo que o pior lugar para se abrir os olhos é no inferno. E assim como o céu existe, também o inferno é real. E a única decisão que podemos tomar com relação à eternidade é enquanto vida tivermos. Porque depois da morte, segue-se ao juízo. Nós louvamos a Deus pela atenção de todos. E se alguém entende essa palavra e deseja entregar a sua vida a Cristo como Senhor e Salvador, essa é a oportunidade. Porque nós vamos encerrar. Claro, a oportunidade não acaba, porque enquanto houver vida, há esperança. Agora, quem partir para a eternidade sem tomar essa decisão em vida, estará perdido eternamente. Porque a Bíblia fala de céu, a Bíblia fala de inferno. A Bíblia fala de dois caminhos, com Deus ou sem Deus. Por mais que o homem na sua ignorância diga, morreu, acabou, é engano. O homem tem corpo, alma e espírito. Alma e espírito não são a mesma coisa, mas não se separam. Quando o corpo tomba na terra, o espírito e a alma saem e estarão no controle de Deus para, no momento da ressurreição, pegarem os seus corpos, receberem a sentença eterna e para sempre, ou estarem com Deus ou distante dele. E o Senhor Deus deu prova disto, ressuscitando a Jesus Cristo de Nazaré. Depois do terceiro dia de morto, às primeiras horas do domingo, ele ressuscita, apareceu a muitos, com muitas e infalíveis provas, registradas na Bíblia Sagrada. É verdade que existem várias linhas de pensamento e pelo menos 7 principais para tentarem dizer que isso é mentira. Mas digam às pessoas o que quiserem dizer. Todo mundo, ao escrever ou falar de algo, ele tem que dizer quando isso aconteceu. E ele tem que se posicionar, se foi antes ou depois de Cristo. Como pode?
Um homem que há mais de 2000 anos passou na Terra e dividiu a história da humanidade em 2 pontos. Um antes dele, outro depois dele. E todos aqueles que tiverem o conhecimento de Deus, eles poderão dizer isso. Porque ainda que o ser humano ache que esteja tudo muito bem, obrigado, quando ele conhece a Jesus, ele passa a dizer: eu pensava que eu já era completo, mas depois de Cristo as coisas mudaram. Eu visitei um tio há quase 4 anos, ele estava com 90 anos de idade. E depois de pregar bastante para ele, há algum tempo, sempre que ia lá pregava. E a última vez que fui, a penúltima vez, preguei para ele, ele aceitou a Jesus, e eu voltei há um tempo. Ele já estava com 93. E ele disse: velho, tu demorou 3 anos para vir me ver. Ele disse: velho, parece que os 90 anos que haviam passado, eles não existiram. Mas esses 3 anos que eu tenho vivido, velho, eu tenho sido feliz demais. Eu não o vi mais, porque ele partiu para a eternidade. Mas nós acreditamos, feliz com Deus. Baseado nestas coisas, a gente vai tendo a compreensão de que há uma eternidade que aguarda a todos nós, acredite o homem ou não. E nós só podemos decidir enquanto vida temos. Se você decide por Cristo, essa é a oportunidade. Se você decide não querer a Ele, eu continuarei o amando mais. Como já falei, amanhã é no Pedro Jovita, sábado é aqui na 7 de setembro, domingo é na sede. E nós continuaremos falando sobre o livro de Joel, e será um prazer lhe ter conosco. A nossa gratidão ao José Nildo, que sempre tem respeito pela gente. Foi cantado o hino aqui que ele gosta muito, sempre 69. E a nossa alegria, o convite da Jonaira, e mais ainda por todos vocês. Eu estou impressionado com vocês, porque às vezes dá um sereno e o povo desanima. E vocês são uma potência, viu? Que Deus abençoe a todos. Uma Doquinha aqui que também está com potência, viu? Ouvindo a palavra aí, sorrindo, está tranquilo. Que Deus abençoe a todos, a família de cada um, para o louvor e a glória do santo nome do Senhor. Querido Deus, te sou grato por tudo, pelos hinos entoados, por tua palavra ministrada e pela vida de cada pessoa que aqui está. Te louvamos pela vida da Jonaira e a sua gratidão a Deus, pela vitória da Dácia. Completa esta obra na vida da tua filha e que em breve estejamos reunidos num momento como esse, para bendizer o teu nome e ouvir também o testemunho dela